Muito bom dia a todas e a todos, ou boa tarde, e desejo-vos de um bom ano para todos, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. Retomamos mais esta edição, a primeira de 2022, do Ciência à Conversa, a 57ª, e eu diria é uma sessão particularmente importante, não só naturalmente pelo conhecimento que podemos ter das atividades dos centros que hoje se darão a conhecer de uma forma mais aprofundada, mas sobretudo porque esta edição marca também uma nova era naquilo que será em breve, ou que poderão ser em breve, o reforço das atividades dos centros ao nível da investigação. Como tivemos a oportunidade de partilhar com todos, no âmbito da Universidade Europeia, que o Instituto faz parte, e no âmbito da FCT foram atribuídas 20 bolsas de doutoramento para que o Instituto possa utilizá-las, geri-las, no âmbito das três grandes áreas de conhecimento que estão definidas na EUDRES e que globalmente, eu diria, abrangem a quase totalidade das atividades dos centros de investigação que nós temos neste momento no Instituto e que se relacionam com a questão da inteligência artificial e o contributo humano para a inteligência artificial, a economia circular e também a qualidade de vida e a saúde. E, portanto, em breve, e quando eu digo em breve, na próxima semana, iremos promover uma reunião com os centros no sentido de definir os princípios globais a que obedecerão essas mesmas bolsas e no sentido de que é nosso objetivo que as bolsas sejam sempre, mas sempre, coordenadas por docentes integrados nos centros de investigação do Instituto. Iremos naturalmente discutir com os centros esses critérios, mas para nós é fundamental como mais um sinal de reforço da relevância dos centros de investigação no Instituto. E, portanto, esta por isso é que eu dizia que é paradigmática esta mudança, porque vai ser a primeira vez que um Instituto terá a possibilidade de gerir bolsas de doutoramento, e neste caso concreto são 20, reforçando quer a capacidade de investigação, quer também a participação dos docentes como co-orientadores, porque vai ser uma das exigências que iremos naturalmente colocar às instituições parceiras, que pelo menos um docente do Instituto seja co-orientador nesses mesmos programas de doutoramento. E, portanto, é uma atividade exigente e que nós, naturalmente, queremos discutir muito em breve com os centros, para até final do mês de janeiro podermos lançar os editais. Por outro lado, e assinarei hoje da parte da tarde, o contrato institucional com a FCT, que permite a contratação de 4 investigadores doutorados, 2 auxiliares e 2 júniores também para o reforço das atividades de investigação. E, portanto, são notícias fundamentais, sobretudo para o reforço dos centros de investigação. O Instituto fez esta aposta no reforço dos centros de investigação, com o objetivo de, naturalmente, na próxima avaliação a ser realizada pela FCT, termos um ou mais centros acreditados, pelo menos com o bom, mas o nosso objetivo, se queremos ter doutoramentos, é ter pelo menos muito bom ou excelente. E, portanto, está também em fase de reflexão uma nova, eu diria, dinâmica para os centros de investigação, que em breve voltaremos a concluir, assim que a professora Susana Pissarra voltar e regressar ao trabalho. E, portanto, são estas as indicações e, sobretudo, as orientações que gostava de vos transmitir, naturalmente, reforçando e reconhecendo o trabalho significativo que os centros de investigação têm vindo a realizar. E deixava apenas uma nota, acho que é importante. Quando docentes que fazem parte de centros de investigação se candidatam a projetos europeus ou nacionais, é fundamental que o façam sempre no âmbito dos centros, porque senão corremos o risco de termos projetos eventualmente aprovados por docentes que depois não são contabilizados para efeitos do centro de investigação. Isto é um apelo que eu faço, para que naturalmente, sempre que um docente faz parte do centro de investigação, não faz qualquer sentido a submissão não ser feita pelo centro de investigação. Esta também
como é óbvio, é uma mensagem que transmitirei às direções das escolas, quando emitem parecer e os docentes fazem parte dos centros, apelar a que os docentes próprios façam. Nós até agora não temos estado a limitar essa submissão, mas provavelmente é algo que iremos fazer no futuro. Se o docente é do centro de investigação, deve fazê-lo, deve fazer a submissão do projeto pelo centro de investigação, para naturalmente ser um indicador para o próprio centro de investigação, senão não faz qualquer sentido. E, portanto, desejo um bom ano 2022. Olá, boa tarde. Eu iria passar a palavra então ao professor Luís Coelho, do CINEA. Muito obrigado e bom ano a todos. Bom ano. Eu vou aqui partilhar a minha apresentação. E, portanto, o tema da minha apresentação é Economia Circular, exemplos de algumas atividades de colaboração entre o CINEA e o INCIT. Ora bem, porque é que a minha apresentação vai incidir sobre exemplos de colaboração entre o CINEA e o INCIT? Por duas razões. Primeiro, a estrela principal nesta Ciência à Conversa é o INCIT, não é? E por outro lado, porque as atividades em economia circular devem envolver várias valências e, portanto, a colaboração entre os nossos diferentes centros é fundamental para desenvolver atividades no seu âmbito. Portanto, quanto mais envolvência tivermos nos centros, e a economia circular irá permitir essa envolvência, melhor é em termos de partilha de experiências, de usarmos as nossas sinergias possíveis, etc. E, portanto, nesta apresentação tento dar a conhecer 3 pequenos exemplos de atividades em torno da economia circular entre o CINEA e o INCIT, nomeadamente o projeto Building 2050, a proposta Introres e, muito rapidamente, depois o professor Nelson Carriço irá especificar melhor esta parte, falar aqui da Network de Economia Circular do projeto da Aliança Europeia, EUDRES. Ora bem, relativamente ao projeto Building 2050, Training for Sustainable and Healthy Building for 2050, portanto, do programa Erasmus+, a coordenadora do projeto é a professora Susana Lucas, do INCIT, e tivemos aqui a colaboração especial da minha parte, portanto, do representante do CINEA e da Cristina Silva, do CIMOL. Pronto, e, portanto, foi a equipa responsável por desenvolver a maior parte da proposta, submeter a proposta, portanto, numa colaboração muito estreita entre o INCIT e o CINEA, numa área onde vamos ver, portanto, envolve a economia circular, e, portanto, o principal objetivo do Building 2050 é contribuir para melhorar a renovação da construção, estamos a falar em edifícios, e o funcionamento de edifícios saudáveis e sustentáveis a nível europeu, através do desenvolvimento de uma formação integrada e transnacional. Estamos a falar aqui de ferramentas de treino, de formação, nomeadamente cursos, guias de formação, etc. Os objetivos específicos, portanto, criar competências transversais de conhecimento no setor da construção para desafios emergentes, através de uma formação integrada composta por 8 cursos, que são dirigidos quer a estudantes, quer a profissionais na sua formação contínua ao longo da sua vida profissional. Portanto, esse é o objetivo principal. Fomentar a partilha de conhecimentos e desafios inovadores, através da criação de uma rede de parceiros europeus no setor da construção. Portanto, este é outro objetivo importante. Portanto, juntar na mesma rede empresários na área da construção, investigadores, municípios, vindos dos vários países que compõem este consórcio. Depois, promover a resposta aos desafios da construção através da criação de uma plataforma com a compilação de informação gerada na formação pelos formadores, formandos e parceiros associados. Portanto, nós temos também vários parceiros associados e vamos ainda incluir mais parceiros associados, municípios, agências de energia, empresas na área da construção, etc., vindos dos vários países do consórcio, e, portanto, a ideia é conseguir ter aqui uma grande rede, ter aqui muita informação que vai ser gerada por toda esta gente e colocar toda essa informação numa plataforma de fácil acesso para poder ser usada sempre que for necessário. E depois promover novas formas de educação através da partilha de experiências e de metodologia, criação de formação integrada e transnacional,
através do Guia Europeu da Formação Avançada para Building 2050. Portanto, ou seja, vamos aproveitar toda esta preparação dos cursos, da preparação de novas metodologias, de conteúdos, etc., e vamos depois fazer um guia para que este guia seja utilizado sempre que haja alguma entidade que queira replicar estes nossos cursos com a nossa participação ou até sem a nossa participação, mas ter lá toda a informação necessária. Os cursos, temos 8 cursos, portanto o primeiro curso é sobre Innovative and Transnational Technologies Applied to Building 2050, portanto um curso mais geral de enquadramento. O segundo, Zero Energy and Positive Energy Buildings Towards the Full Decarbonization. O terceiro, Circular Water Management in Buildings. Quarto, Innovative Construction Materials. Digitalization of Buildings. O quinto, o sexto, Sustainable, Healthy and Regenerative Construction. O sétimo, Circular Economy and LCA Analysis Methodology Applied to Construction. E o oitavo, Innovative Business Model Based on Circular Economy in Construction. Pronto, portanto, envolve aqui muita atividade à volta da economia circular e os diferentes cursos têm líderes diferentes vindos do nosso consórcio. Portanto, o programa, já disse, é o Erasmus+. A data de início, ele vai ter início agora no próximo mês, dia 1 de fevereiro. O orçamento é de cerca de 321 mil euros. No consórcio temos 7 universidades de 6 países, portanto é um consórcio muito forte. A maior parte destas universidades já tem muita experiência em trabalhar em projetos europeus. Temos também experiência em trabalhar com a maior parte destas universidades. Aliás, aqui apenas uma que ainda não tinha trabalhado com ela, que é da Suécia, portanto é nova, digamos, na nossa rede de contactos. Portanto, o coordenador é o IPS. Temos a Universidade de Bolonha, a universidade mais antiga da Europa, e portanto uma universidade muito importante na área da construção e não só. Temos também uma universidade da Polónia de Varsóvia, também uma universidade bastante grande. Temos a maior universidade da Grécia, a MQA de Atenas. Temos uma das mais importantes universidades na área de engenharia na Europa, que é o Politécnico de Milão. Temos também uma importante universidade da Alemanha, que é a Universidade de Bochum, e temos esta Universidade da Suécia. Portanto, é um consórcio muito interessante, muito forte nestas áreas. Relativamente a esta proposta Intrades, porque é que eu aqui resolvi falar desta proposta? Porque foi uma proposta que acabamos de submeter, foi submetida há 2 dias atrás, e resultou também aqui da colaboração entre o INCIT e o CINEA. Portanto, a equipa principal na colaboração desta proposta foi o professor Nelson Carriço e a professora Fátima Serralha, do INCIT, e eu próprio também do CINEA. Pronto, e portanto, mais uma vez, temos aqui um exemplo desta colaboração, que deu origem a esta proposta, que também é bastante interessante, e o objetivo geral é aumentar e promover a sustentabilidade, abordando os aspectos sociais e ambientais, de tecnologias baseadas em fontes de energia renováveis e em combustíveis sustentáveis ou renováveis a nível global, por meio de identificação de desafios específicos ao nível local. Portanto, temos aqui que envolver diferentes stakeholders, e isso também está muito ligado ao projeto EUDRES, onde a envolvência com os stakeholders a nível regional e local é muito importante. E, portanto, tem também como objetivo melhorar e promover a sustentabilidade em tecnologias de fontes de energia renovável e combustíveis renováveis por meio de programas educacionais. Portanto, vamos aqui também desenvolver vários programas educacionais baseados numa metodologia baseada em recolha de dados e numa abordagem participativa para a identificação dos desafios de investigação e inovação. Portanto, vamos ter aqui que envolver muitos stakeholders, as empresas que trabalham com estas tecnologias, etc., para com eles percebermos quais são os desafios, que tipo de formação, que tipo de técnicos é que eles precisam agora para as novas tecnologias, para que rapidamente tenham técnicos com competência para enfrentar estes novos desafios. No caso, a principal atividade do IPS, não é só esta, mas a principal é desenvolver programas de treino e formação em hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis. Pronto, portanto, também vamos organizar Living Labs, etc. Isso muito também ligado ao projeto EUDRES. O orçamento, portanto, se ele for aprovado, é de cerca de 2,5 milhões de euros.
o IPS vai ter um budget de 240 mil. O consórcio é constituído por 12 parceiros de 5 países e, curiosamente, metade da nossa Aliança Europeia está aqui neste consórcio, portanto houve aqui um esforço grande, já que temos vários investigadores a trabalhar em economia circular do Address e, portanto, conseguimos aqui ter a participação de 3 parceiros, portanto, o IPS, a Universidade de Letónia e a Universidade de São Pölten da Áustria. Pronto, e, portanto, para além disso, temos depois aqui outros parceiros também muito interessantes. Temos da parte de Portugal a Agência de Energia Ambiente da Rábida, a AENA, a empresa Sol Maior na área das energias renováveis, e, portanto, é um parceiro que envolve universidades, envolve stakeholders também. E para terminar, porque depois o professor Nelson Carriço vai desenvolver mais esta parte, para relembrar que no projeto Address temos no Org Package 4, que é sobre investigadores, e o objetivo é desenvolver aqui atividades comuns de investigação dos nossos parceiros, né, das 6 universidades que colaboram nesta aliança, e como o professor Pedro Domingues já referiu, portanto, existem 3 networks e uma delas é sobre economia circular. Pronto, mais uma vez, existe aqui uma proximidade muito grande entre o CINEA, porque sendo eu o líder deste Org Packets, obviamente tenho aqui uma colaboração muito estreita com as 3 networks, nomeadamente com a de economia circular, cujo o responsável pela participação do IPS é o professor Nelson Carriço. Pronto, e portanto já temos no site do Address o banco dos investigadores, para além do banco dos estudantes, dos stakeholders, etc. Portanto, temos o banco dos investigadores e, se formos lá, podem consultar já todos os investigadores, aqui é só exemplo, que são muito mais, que estão disponíveis para trabalhar em economia circular nas nossas instituições. Pronto, e portanto temos aqui uma potencialidade muito grande para desenvolver atividades de investigação nesta área de economia circular. Pronto, muito obrigado pela atenção e é tudo. Obrigado, professor Luís Coelho, por esta perspectiva de trabalho colaborativo entre 2 centros, que é sempre de enaltecer e agradecer. Passamos agora ao Sustain e passo a palavra para o professor Pedro Albuquerque. Muito bom dia ou boa tarde. O meu nome é Pedro Albuquerque Santos, não é? E entreguei recentemente a minha tese de doutoramento em informática sobre o desenvolvimento de aplicações que distribuem a sua interface por vários dispositivos colocalizados. A motivação para esta investigação veio do facto de, hoje em dia, vivermos rodeados por diversos dispositivos, como smartphones, tablets, laptops, smartwatches, smart TVs, entre muitos outros. No entanto, a maioria das aplicações correm num único dispositivo cada vez e não tiram partido da presença de outros dispositivos. Como tal, isto explotou a vontade de desenvolver aplicações que trabalhem como um todo, utilizando vários dispositivos ao mesmo tempo. Portanto, desenvolveu-se uma framework que possa ser utilizada por vários programadores para implementar este tipo de aplicações de forma genérica. Foi também necessário arranjar forma de determinar as posições relativas dos vários dispositivos com recurso a sistemas de posicionamento indoor, sendo que esta parte foi desenvolvida também em colaboração com um aluno de mestrado. Para além disso, houve também que ter em conta o fator humano, estudando-se este tipo de aplicações, se elas providenciam uma boa usabilidade, uma boa experiência do utilizador e uma satisfação aos potenciais utilizadores. A framework desenvolvida chamou-se Yanux e ela providencia várias ferramentas e abstrações para suportar o desenvolvimento deste novo tipo de aplicações. Por exemplo, são fornecidas soluções para a distribuição automática de componentes da interface de acordo com a capacidade dos dispositivos e do seu processamento relativo, seguindo algumas regras lógicas para fazer esta distribuição. Como parte do desenvolvimento da framework, criaram-se vários protótipos que foram utilizados para conduzir estudos com utilizadores finais e também com programadores, e, no geral, os resultados e o feedback recebidos foram positivos e encorajadores. Tenho aqui só um exemplo muito rápido de algumas aplicações que desenvolvemos. Por exemplo, o Yanux YouTube Viewer foi uma aplicação que permitia assistir a vídeos de YouTube com uma experiência multidispositivo. Depois, este Yanux Calculator permitiu realizar operações matemáticas de forma colaborativa entre vários utilizadores, utilizando vários dispositivos em simultâneo. Depois, uma versão mais complexa de algo semelhante era o JustBoard, que providencia uma experiência de gestão e visualização de notas multimédia de forma colaborativa com vários dispositivos. E depois temos esta aplicação, que foi uma aplicação apenas de exemplo, que foi utilizada para conduzir os testes com os potenciais programadores.
Em termos de trabalho futuro, há que continuar a melhorar as capacidades da framework e desenvolver aplicações focadas em resolver desafios societais, como, por exemplo, na área da indústria 4.0, 5.0 e da saúde. Para além disso, há que continuar a estudar como é que os utilizadores reagem a este tipo de aplicações e a recolher o feedback dos programadores que utilizem as nossas ferramentas. Também temos planos para continuar a melhorar e integrar novas tecnologias no sistema de posicionamento indoor que criámos. E parte destes esforços estão a ser desenvolvidos já com alguns alunos de mestrado, com temas de tese relacionados com isto. Por fim, há ainda que mencionar que foram já realizadas várias publicações sobre este tema, sendo que as 4 mais recentes foram agora em 2021, que estão aqui listadas, em conferências destas áreas, e também já nos anos anteriores já tínhamos outras 3 publicações. E é tudo para a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro Albuquerque, e os parabéns por este trabalho. E passo a palavra ainda, no âmbito do Sustain, ao professor Rui Rodrigues. Novamente, muito boa tarde a todos. Então, o meu nome é Rui Rodrigues, faço parte do Centro de Investigação Sustain RD e também do Nova Links, na Universidade Nova, onde estou a tirar o meu doutoramento. Vou tentar resumir aqui as últimas coisas que tenho andado a trabalhar aqui nestes últimos meses, tanto em termos de projetos como em termos do meu doutoramento, que ainda está numa fase mais ou menos a meio, digamos assim. Em termos de projetos, trabalhei aqui em vários projetos europeus. Foi em 2019, comecei em 2019 com o Culture Moves, onde se tentava criar plataformas, no meu caso, da minha equipa, de criar plataformas para partilha de conteúdo relativo à União Europeia, não é? Em tópicos como turismo, educação e também na herança cultural, mais precisamente a dança. Criamos diversas ferramentas para trabalhar com isto. Mais recentemente, em 2021, também ingressei num novo projeto, também muito relacionado com a herança cultural, onde se está a desenvolver ferramentas, sobretudo para trabalhar com 3D, para digitalizar assets, valuable assets 3D em relação em termos da União Europeia. Em termos do meu doutoramento, fui buscar algumas sinergias a estes projetos onde tenho trabalhado, como é natural. A principal área de investigação é a interação pessoa-máquina, não é? E estamos a tentar utilizar dados multimodais para integrar com sistemas inteligentes, e o objetivo é auxiliar os processos criativos e estimulá-los, principalmente. Temos aqui 2 exemplos. A primeira imagem de cima é o anotador de vídeo, ligado, neste caso, o exemplo lá está, é a dança contemporânea, que foi um dos temas dos projetos, onde nós criamos uma interface multimodal, onde nos permite adicionar texto, integrar texto no vídeo e adicionar desenho no vídeo e marcas para ajudar os processos criativos. Cá em baixo já temos um sistema inteligente, onde podemos, quando neste caso esta pessoa está a dançar, conseguimos analisar automaticamente com técnicas de machine learning, conseguimos analisar onde é que está o esqueleto da pessoa em tempo real, para com isso tentar identificar movimentos e coisas que são úteis para a evolução do treino e de outro tipo de características criativas para o desenvolvimento da dança, mas também pode ser aplicado a outras áreas, temos aplicado a outras áreas também. As colaborações, tenho trabalhado muito com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, também com alguns estudantes de mestrado, com o João e com o Rodrigo, lá da Nova, que têm teses de mestrado adjacentes a este tema, onde trabalham alguns pontos e onde converge conhecimento, e também alguns contactos que ficaram dos projetos europeus com a Universidade de Coventry, que tem uma equipa de investigação contemporânea e estão muito interessados neste tipo de softwares e coisas deste género. Em relação às publicações, as últimas publicações, as 2 últimas agora foram apresentadas em dezembro. Uma explora mais computer vision, ou seja, a identificar elementos em cenas, através do anotador, e a segunda já estamos a trabalhar mais com voz, ou seja, como usar a voz para melhorar a interação com o software. Ok? E pronto, aqui da minha parte, acho que resumi mais ou menos os temas principais. Muito obrigado a todos e um bom ano. Obrigado, professor Rui Rodrigues, por esta apresentação do seu trabalho de doutoramento.
o qual tem aqui contribuições bastante pertinentes para a realidade que nós estamos a atravessar no âmbito da era digital. Entretanto, vou passando a palavra ao professor Nelson Carriço, que é o coordenador do INCIT. Muito obrigado, Pedro. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria desejar um bom ano a todos. Espero que este ano de 2022 seja bastante melhor que o de 2021. Eu vou apresentar algumas atividades, ou seja, vou falar concretamente sobre um projeto de Change Corner, mas os meus colegas Cristiana Pereira também vão falar sobre um projeto e depois o Marco Marques também irá falar sobre outras ideias sobre economia circular. O tema desta Ciência à Conversa é a economia circular. O INCIT tem aqui um papel de protagonismo. Como estava a dizer, o centro desta tem um principal destaque nesta Ciência à Conversa. Eu também queria agradecer, obviamente, à WIDE pela organização deste Ciência à Conversa, que eu acho que está bem organizado. Eu vou-me focar num projeto, no projeto de Change Corner, que no fundo está um pouco ligado à rede das universidades europeias da outros. Eu vou focar num projeto Change Corner, é um projeto da economia circular, do qual eu faço parte. Não faço só eu parte, faz também a professora Fátima Serralha, e queria corrigir aqui o que o professor Luís Coelho há pouco disse. Ela não faz parte do INCIT, mas sim faz parte do SICIBio. Foi um lapso, provavelmente o professor não tinha esse conhecimento. E é um projeto que se insere na EUDRES. Eu vou falar um pouco sobre a rede da EUDRES. Acho que a maior parte das pessoas que aqui estão presentes já conhecem, pelo menos já ouviram falar na EUDRES. A EUDRES tem 3 redes: tem a rede da economia circular, tem a do bem-estar e tem a da inteligência artificial. Cada uma destas redes tem uma pessoa que está a coordenar a rede a nível do IPS, e a da economia circular sou eu que estou a coordenar. Neste âmbito, o projeto EUDRES tinha como missão organizar um grupo de investigação dentro da economia circular, e como tal, as 6 instituições participantes, vou apresentar aqui: a Áustria, Portugal, Hungria, Bélgica, Roménia e a Letónia, designaram cada um responsável por cada uma das instituições, e estas 6 pessoas, eu não me incluo, tiveram a missão de fazer um brainstorming, de achar pontos em comum nas 6 instituições relacionados com a economia circular. Desse brainstorming saíram 2 grandes áreas. Saiu a área da eficiência dos recursos e a da mobilidade sustentável. Nós vamos agora dividir no segundo ano, porque a ideia é que em cada um dos anos a rede cresça. Se atualmente somos 6, já não somos 6, porque entretanto já incluí a Fátima. A Fátima, neste momento, está do lado de Portugal, é um elemento que foi adicionado à equipe. Estamos a trabalhar então nos 2 tópicos dentro da economia circular, e eu estou do lado da eficiência do recurso. Dos objetivos do EUDRES era que cada uma das redes no primeiro ano apresentasse um projeto interno, um projeto de investigação. E nesse sentido, nós, os 6, decidimos propor uma coisa que chamamos de Change Corner. O Change Corner, no fundo, é mudança ao virar da esquina, é esta a ideia. O CE é de Circular Economy, e o que é que nós pensamos? Uma vez que a EUDRES tem como missão fazer ciência cidadã, e para isso organiza Living Labs, em que convida membros da comunidade académica e stakeholders e cidadãos a participar para definir os desafios relativos à economia circular da região, ou seja, aqui estamos a falar da Península de Setúbal. Uma vez temos 2 campos, temos um campus em Setúbal e outro no Barreiro.
ideia era fazer projetos virados mais para as necessidades regionais e, obviamente, daí a questão da ciência cidadã ser um foco importante. Então, o que é que nós pensámos? Uma vez que temos que fazer isto enquadrado na EUDRAS, decidimos criar um projeto em que se focava na parte da ciência cidadã e, obviamente, ter aqui algumas atividades também de investigação relacionadas com a eficiência dos custos e da mobilidade sustentável. E uma vez que temos que alinhar as duas coisas, e foi isto que surgiu. A ideia surge então criar este projeto que chamamos então o Change Corner, e Change is around the corner, no fundo é a mudança está ao virar da esquina, traduzindo literalmente para português. Os 4 objetivos era aumentar o awareness da comunidade, ou seja, agora tenho dificuldade em traduzir isto para português, o awareness é o conhecimento, ou seja, aumentar a consciencialização, digamos assim, aumentar a consciência da comunidade em geral. Aqui não estamos só a falar da comunidade académica, a ideia era também chegar um pouco ao público em geral. E, obviamente, para a importância da economia circular. Todos nós já ouvimos falar da economia circular, algumas pessoas sabem o que é que se trata, outras não saberão tanto o que é a economia circular, mas aqui o objetivo era aumentar, então, a consciencialização da importância para a economia circular. Outra era também aumentar, ou pelo menos melhorar a ligação à indústria, e daqui estamos a falar dos stakeholders, no fundo é um engagement, ou seja, ter aqui uma maior proximidade aos stakeholders relativamente à economia circular, convidá-los a participar em candidaturas, porque uma das missões deste Change Corner também é que se façam candidaturas a projetos. A projetos europeus, nacionais, são projetos de investigação, de modo a criámos aqui começámos de alguma forma a fazer investigação relacionada com a economia circular. Um terceiro objetivo era desenvolver conceitos e algumas medidas relativamente aos 2 tópicos. E então criámos 2 work packages separados, um para a mobilidade sustentável e outro para então a eficiência dos recursos. Aqui também fala um pouco de logística, mas se bem que a logística não está tanto evidenciado. E finalmente era criar novas ideias de economia circular, obviamente isto relacionado com o resultado depois dos Living Labs e de todas as atividades que nós temos programadas. Relativamente a estas atividades, já falo um pouco mais à frente, quais são os resultados então esperados? No fundo é criar, ou fazer o estado da arte relativamente à ciência cidadã. Acho que muitos de nós, pelo menos do grupo inicial de 6, mais a FATSM 7, não conhecíamos muito o que era ciência cidadã, então tivemos que fazer alguma investigação e tentar perceber o que é a ciência cidadã para fazer ciência cidadã. Acho que isto de alguma forma, é alguma coisa que é novidade para muitos de nós. E depois também o resultado era aumentar a consciencialização sobre a economia circular relativamente dos cidadãos e dos stakeholders. E desenvolver os novos conceitos. Pronto, isto são os resultados esperados. Aqui o que é que nós, enquanto IPS, obviamente isto tudo com impacto nas regiões. Então o que é que no IPS nós estamos a desenvolver? A Fátima, ou seja, é uma parceria entre o INCIT e o SICIBio. Normalmente o INCIT tenta sempre procurar criar sinergias com outros centros, como o professor Luís Coelho falou, mostrou as sinergias entre o INCIT e entre não esqueci do nome, entre o INCIT e o Cineia. O Cineia, obrigado, peço desculpa, estava aqui agora perdido. Entre o Cineia também temos colaborações com o Sustain ID, noutros âmbitos, mais ligados à inteligência artificial, e temos aqui também agora esta colaboração com o SICIBio. A ideia era, obviamente, nós temos que colaborar, temos que ser multidisciplinares, e então a importância destas, obviamente não estamos fechados sobre nós, e temos aqui, obviamente, procurar criar sinergias então com outras competências que estão noutros centros. Nós não temos todas, nós temos algumas, mas não se esgotam em nós. Então, que atividades é que nós temos programadas agora relativamente ao Change Corner? Nós
Já fizemos uma aula aberta em que convidámos a professora Luísa Carvalho em mostrar o que é a economia circular. Essa aula aberta está disponível no YouTube do IPS. No próximo dia 18 vamos organizar o primeiro seminário sobre economia circular na Península de Setúbal, em que convidamos, vai ser organizado fisicamente penso que é o auditório 3 da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. Obviamente vai ser com transmissão, nós queremos com transmissão via streaming para as redes sociais. Convidámos algumas entidades, organizações, entre elas a Câmara Municipal de Setúbal, o Grupo Carmona, uma entidade que tem um projeto com a AVIP da Red Wine, em que nós participamos, o IPS participa, pela CIQIPIU, tem a professora Carla Santos do CIQIPIU participa nesse projeto, então convidámos alguém desse projeto para nos mostrar a ideia, e também convidámos a CCDR para nos mostrar a agenda regional para a economia circular. Basicamente, obviamente, o objetivo deste seminário é termos o contacto e também ver o que é que está a ser feito. Este é o primeiro seminário, mas temos um segundo seminário programado para o Barreiro, depois 2 a 3 semanas a seguir. Ainda não temos a data definida, mas vamos fazer primeiro este e depois tentaremos fazer o segundo. Mais localizado no Barreiro, em que iremos convidar, obviamente, instituições ligadas ao Barreiro, para termos também no fundo, saber o que é que as entidades estão a desenvolver. Obviamente que estamos a pensar também em fevereiro organizar um workshop onde iremos convidar os stakeholders para depois, quando for o Living Lab, nós temos que organizar um Living Lab, um laboratório vivo, em que teremos de ter desafios regionais, e a ideia obviamente destas atividades é identificarmos quais são os desafios regionais e não nós por nós próprios pensarmos, olha, isto seria interessante. Não, nós temos que ir de encontro às necessidades, e então nada mais do que organizar estas atividades para recolher qual é que é as reais necessidades da região e obviamente destas organizações. E obviamente também convidar cidadãos, porque temos que fazer ciência cidadã. Outra atividade que a professora Fátima e eu temos também estamos a estudar estamos a estudar a combustão comunitária, que é um interesse da Câmara do Barreiro, estudar então como é a implementação, onde é que se poderá colocar uma ilha de compostagem comunitária. Vamos ter esse desafio, em que iremos ter um bolseiro que irá acompanhar as atividades e obviamente terá a colaboração da Câmara nesta atividade. Obviamente, isto obviamente o tempo é escasso, isto era o que eu tinha para mostrar do Change Corner. Nós vamos obviamente continuar a desenvolver atividades, e uma das ideias também era fazer o estado da arte, identificar possíveis desafios e identificar também stakeholders nestas áreas. Se alguém tiver sugestões, agradecia que nos fizessem chegar então essas sugestões, que é para também conseguirmos incluir estes desafios, esses interesses, de modo a podermos depois desenvolver projetos ao longo do ano. Neste momento, como o professor Luís Coelho já disse, submetemos um projeto em que o INCID participou através de mim sobre energia. Temos outro sobre construção sustentável. No fim, estamos a falar de cursos, mas portanto, são projetos relacionados. E temos outras atividades a decorrer, e eu agora passo, se calhar não sei o que passo, mas pronto, a professora Cristiana e o professor Marco irão falar de outras atividades que estão a ser desenvolvidas, obviamente relacionadas com a economia circular no centro. Muito obrigado, espero que tenha esclarecido. Então, meu nome é Cristiana Pereira e sou colaboradora do INCIT, estou neste centro de investigação e venho aqui apresentar-vos de forma muito, muito sucinta um dos projetos que contribui para o desenvolvimento do que se entende por economia circular, que está a ser desenvolvido no INCIT, que é o projeto ARSUS, Argamassas de Revestimentos Sustentáveis,
e de que maneira é que este projeto pretende dar os contributos para a tal economia circular, especificamente passar da indústria do papel à indústria da construção. A minha formação de base é em engenharia civil e é na área dos materiais de construção que estou a trabalhar. Bem, como é conhecimento de todos, um dos grandes objetivos da economia circular e uma das formas de concretizar a economia circular é conseguir fazer a inserção de resíduos em novas cadeias de produção. E isto é um assunto que há muito que é debatido no setor da construção, especificamente no setor dos materiais. Portanto, há várias indústrias que geram resíduos na sua atividade, e resíduos estes que, ao serem devidamente valorizados e estudados, funcionam quase como uma matéria-prima para outras indústrias, e aqui a indústria dos betões e a indústria dos cimentos é relevante. Portanto, aqui o objetivo do ARSUS é também reinserir resíduos nas cadeias de produção, e aqui ao nível dos cimentos e das argamassas, e encontrar alternativas aos subprodutos até então utilizados no setor da construção e que eram gerados nas tintas centrais de queima de carvão, que usávamos para a produção de eletricidade. E é isto, as cinzas volantes de carvão e o gesso aqui em menor quantidade. Portanto, estas cinzas volantes geradas nas centrais de queima de carvão eram utilizados na indústria cimenteira e utilizados na indústria do betão pronto. E ao extinguirmos estas centrais de queima de carvão, como vocês sabem, é um assunto que está na ordem do dia, deixamos de ter disponíveis estes subprodutos ou estes resíduos que eram interessantes para a indústria dos materiais, a cimenteira e a do betão. Hoje em dia, o que nós temos, e isto foi um processo gradual, não foi de novembro de 2021 para janeiro de 2022, tem sido um processo gradual, e hoje em dia o que nós temos são centrais de queima de biomassa para a produção de eletricidade e muito associadas à indústria do papel, da celulose e do papel, que geram também elas resíduos e subprodutos, que são também cinzas volantes, mas aqui não são resultantes da queima de carvão, são resultantes da queima da biomassa, são as areias, peço desculpa aqui pela gralha, as areias do leite fluidizado e associada à técnica da queima da biomassa, e depois ainda outros, dregs e grites e também lamas de tratamento de efluentes. Este projeto ARSUS o que pretende é estudar a viabilidade, inicialmente técnica e depois económica, da utilização destas cinzas e destas areias do leite fluidizado. Portanto, o objetivo é, lá está, reinserir resíduos em cadeias de produção e valorizar estes subprodutos das centrais de queima da biomassa e, de alguma forma, dar um contributo, ainda que singelo, para esta grande economia circular. Neste trabalho, temos como parceiro a Navigator Company, portanto associada à produção da celulose e do papel, que tem as suas centrais de queimas de biomassa e tem um trabalho muitíssimo bem conseguido, na minha opinião, de valorização dos resíduos e dos subprodutos que a sua indústria cria. Mas naturalmente querem muito mais e ainda têm materiais que vão para aterro, como são as areias e as cinzas, e querem valorizar este material para, numa situação ótima, conseguirem chegar a gerar valor e a gerar income com este material. Porquê que justifica este trabalho? Pronto, para quem não sabe, na produção de argamassas e de betões, uma das matérias-primas que se utiliza são areias, são agregados finos e são materiais que existem nos recursos naturais, ou vamos buscá-los aos leitos dos rios, ou vamos buscá-los às pedreiras, e temos toda a poluição do ar e da água associada a estas atividades. E depois pelo facto de, no fabrico do cimento, também matéria-prima ou matéria básica melhor utilizada na produção de argamassas e betão, está identificado que neste processo 74% a 81% de dióxido de carbono emitido em todo o processo de betão, de produção do betão, é muito significativo, e aqui quer-se uma indústria menos impactante. Para quem está atento a estas temáticas, de certeza que já ouviram falar
pela Cecil e pela Simpor e empresas semelhantes na criação dos cimentos verdes. Portanto, é verdade, o objetivo é tornar este subsetor da construção muito menos impactante ambientalmente. Então, objetivos e motivação, ponto 1, é caracterizar estes resíduos, identificar características que os possam tornar verdadeiramente relevantes e uns concorrentes diretos com estes resíduos, com estas matérias-primas naturais. Depois de os caracterizar, determinar quais é que podem ser utilizados na produção de argamassas, e aqui identificam-se as argamassas porque a volumetria de utilização, o volume de argamassa utilizado na construção é muito significativo, é verdadeiramente impactante em termos da economia do setor. Portanto, determinar quais é que podem ser utilizados na produção das argamassas, identificar quais as condicionantes, portanto, em que condições é que podem ser utilizados e, por fim, estudar a viabilidade técnica e a viabilidade económica desta utilização. A metodologia utilizada, ou a que está a ser utilizada, portanto, é estudar as características dos resíduos que provêm das centrais de queimar biomassa, e aqui especificamente as da Navigator Company, comparar estas características destes resíduos com as características das nossas matérias-primas principais, que são as areias e depois as matérias básicas, que são os cimentos, identificar os resíduos que têm características relevantes e que podem ser incorporados nas argamassas, estudar as argamassas, portanto, otimizar a composição da argamassa e, por fim, verificar esta viabilidade técnica. Portanto, o que tem sido feito é mais ou menos isto, portanto, tem-se feito caracterização de matérias-primas, têm-se preparado vários tipos de argamassa com várias composições com diferentes percentagens de substituição das matérias-primas tradicionais, e depois uma caracterização do material aos 7 aos 28 dias, e o que se pretende é que se faça caracterizações também a longo prazo, com argamassas com mais idade, uma vez que a durabilidade em tempo de vida útil é também importante. Portanto, isto é um projeto exploratório, e a abordagem a esta temática tem sido, como é que lhe podia chamar, quase que uma prototipagem rápida. Ok, portanto, sim senhora, há um projeto e um objetivo inicial, mas ao preparar estas argamassas deparamos com reações e com comportamentos que não estavam previstos, fazemos alguns ajustes, mas o que se pretende fazer é, uma vez que eu tenho, ou que nós temos, dois tipos de resíduos, temos areias e temos cinzas. Portanto, o objetivo é perceber de que forma é que as cinzas podem substituir parcialmente o cimento e de forma é que estas areias residuais podem substituir as areias naturais. Portanto, e o que tem sido feito é ter sempre uma argamassa de referência para balizar os nossos resultados, fazer argamassas com substituição da areia natural por esta areia residual, fazer argamassas com substituição de cimento, parte da substituição de cimento por as cinzas de biomassa. E também já percebemos que é vantajoso, em algumas situações, utilizar esta nossa areia residual com alguma manipulação, nomeadamente à granulometria, e depois também tentar otimizar o processo ao máximo, que é, para além de substituir parte do agregado natural, substituir também parte do cimento por esta cinza. Portanto, isto seria o ideal. Portanto, este é mais ou menos o timeline da realização dos ensaios, e os ensaios que são preconizados são os ensaios tradicionais na caracterização de argamassas, não é? Portanto, já há resultados do trabalhos e que continuam a ser otimizados, muito naquela lógica da tal prototipagem rápida que vos falei, e o que verificamos é que, quando comparada com uma argamassa de referência, a substituição das areias contribui para um relativo aumento das resistências mecânicas. No caso de uma argamassa, não é particularmente o mais relevante. Quando se substitui parte do cimento pelas cinzas, verifica-se um decréscimo destas propriedades mecânicas, e associado a este comportamento, à tração e à compressão, surge aqui também outro parâmetro importante, que é o módulo de elasticidade, e aqui avaliar de alguma forma a rigidez das argamassas, e verifica-se
também que há um ligeiro aumento deste módulo de elasticidade quando substitui parte das matérias-primas e das matérias básicas tradicionais, entenda-se aqui as areias e o cimento, por areias residuais e por cinzas resultantes da queima da biomassa. Pronto, é o trabalho que está em curso, tem campanhas experimentais muito exaustivas, e até agora o que se pode concluir é que os resíduos que foram utilizados, quer as cinzas, quer as areias, tiveram um bom desempenho como entendidos como matéria-prima para estas argamassas. As argamassas apresentaram resultados satisfatórios, portanto eu trouxe aqui 3 parâmetros, mas há muitas outras análises que estão a ser feitas. E a conclusão é que a produção destas argamassas parece ser tecnicamente viável, o que permite continuar a investigar esta matéria e a levar mais a fundo esta matéria. Portanto, importa aqui fazer um estudo da composição química destes resíduos, porque em função do tipo de biomassa que é calcinado ou que é queimado, as cinzas e as areias têm depois composições também diferentes, e importa levar ao extremo esta tentativa de otimização da substituição das matérias-primas convencionais por estes materiais residuais para ter o maior contributo possível nesta demanda que é a construção sustentável também e a construção circular, que estão igualmente no setor da construção na ordem do dia. Pronto, e queria-vos trazer só este overview sobre o projeto ARSUS, e para perceberem de que forma é que o INCIT está também a colaborar no subsetor dos materiais de construção. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, professora Cristiana, pela apresentação do projeto ARSUS, e passo a palavra então ao professor Marco Marques. Boa tarde a todos, desejo um bom ano. Vou então fazer aqui uma breve apresentação do que será um futuro projeto, porque ainda não concorri a uma call com ele. Estou a desenvolver estes trabalhos que têm a ver precisamente com sistemas de captura de CO2, dióxido de carbono, e depois de transporte e armazenamento em maciços rochosos para futura reutilização industrial. Portanto, o objetivo da captura do CO2, não é? Portanto, digamos, contribuir para a descarbonização, está na ordem do dia, inclusive até vai, digamos, nos planos dos PRRs, não é? de resiliência, que vai haver investimento agora muito brevemente no nosso país e, portanto, a nível europeu, é um assunto de ordem do dia. E é um tema enfim, que para a sustentabilidade também, porque o CO2 é visto como, digamos, um grande causador do aquecimento global, de facto mas também pode ser encarado como uma matéria-prima, isto é, podemos capturá-lo e aplicá-lo industrialmente, portanto não é só, digamos, não vamos deitá-lo fora, vamos reutilizá-lo. Portanto, há que capturar as emissões. A colega Cristiana há bocado falou nas emissões das cimenteiras, de dióxido de carbono, e toda uma série de indústria que, digamos, polui, emite, mas poderemos reutilizá-lo depois para voltar para a indústria, não é? Nomeadamente para a indústria alimentar, indústria farmacêutica, até para indústrias extrativas. Portanto, o CO2 tem, digamos, utilização e, digamos, valor também como matéria-prima. Portanto, não é só um subproduto que interessa deitar fora, interessa reaproveitá-lo. Então, para isso, tem que ser desenvolvidos sistemas de captura economicamente viável, cost-effective em termos de custo-benefício. Portanto, utilizam-se, digamos, a referência de bibliografia, a sistemas digamos, de separação do CO2 em misturas binárias e ternárias de gasosas,
E depois, digamos, há toda uma procura de materiais porosos que poderão fazer a sua adsorção. São materiais nano, muitos deles, portanto, vão, digamos, ao nível de materiais porosos a nível de dimensão nano, onde poderão ser, digamos, absorvidos e adsorvidos, como nomeadamente os geólitos, materiais organic frameworks, metallic organic frameworks, polímeros, portanto, porosos, e até o próprio carvão pode ser, digamos, ativado para capturar CO2. Portanto, isso já há imenso trabalho produzido, digamos, e inúmeras referências bibliográficas. Portanto, estes processos depois normalmente envolvem processos de captura, envolvem a utilização de pressões elevadas e até a aplicação, ou seja, a transformação do CO2 em gás supercrítico, e processos que têm a ver com a absorção a altas e elevadas pressões e também sistemas de vácuo, tudo associado a materiais, digamos, com vazios de tamanho nano. Portanto, neste momento o estado da arte leva muito para desenvolvimento de materiais digamos, dimensões em que os seus vão capturar o CO2 nos seus vazios de dimensões muito reduzidas, também dimensões nano. Portanto, isso ainda está muito numa fase de investigação, mas serão, digamos, processos de captura. Há outros também digamos, de fixação superficial, portanto, em materiais porosos. Tudo isto, portanto, há que o capturar, não é fácil, portanto, isto envolve ainda muito trabalho em desenvolvimento, de modo a fixar o CO2, digamos, e depois podê-lo transportar para o interior dos maciços rochosos para ser armazenado. Portanto, há todo um conjunto agora de sistemas de injeção, depois, a partir do momento que se recolhe e armazena à superfície, ter-se-á que injetar em profundidade, e essa injeção pode ser, digamos, a pequena profundidade ou a elevada profundidade, superior a 1000 metros, portanto pode-se falar em quilómetros de profundidade para armazenamento deste CO2 em massas rochosas. Portanto, será aqui até que o trabalho que, portanto, que estou, digamos, a desenvolver nesta numa fase preliminar e que leva, digamos, ao estudo e, digamos, desenvolvimento do conhecimento sobre quer estes sistemas de injeção, aos fluxos e aos modos de fluxo e transporte do CO2 para o interior dos maciços rochosos, e, digamos, nesse estudo isto envolve depois, como tem muita miniaturização, portanto estamos a lidar também com dimensões nano, envolve, digamos, enfim, um caminho de sistemas nano ou micro de compressão, de injeção, de bombagem e, portanto, digamos, é multidisciplinar. Isto terá que envolver até, inclusive, digamos, sistemas até com inteligência artificial, e, portanto, porque isto envolve todo um conjunto multidisciplinar. Para perceber estes sistemas de fluxo, transporte e de injeção e depois, portanto, para o interior, estudam-se rochas que servem de análogos, portanto serão sistemas análogos que se pode tentar depois à superfície perceber melhor as suas propriedades, quer propriedades físicas de transporte, propriedades mecânicas, para depois se tentar conhecer melhor o que se passa em profundidade. Portanto, há que usar sistemas, inclusive, de simulação, modelação para comparar, em que se pode, digamos, calibrar estes sistemas com os resultados que se observam nestes outcrops, portanto, nestas amostras de maciços que servem para analogia e depois para calibrar os sistemas, e também, no fim, depois de um armazenamento, há que ter sistemas de extração portanto, do próprio CO2, que ele, enquanto está em profundidade, tenderá a estar no estado líquido, portanto, ele estará no estado supercrítico, portanto, não estará gasoso, mas num estado supercrítico, não é bem um líquido, mas é algo semelhante em profundidade. Depois há que o retirar
novamente e voltar a injetar para a superfície. Portanto, aqui o objetivo não é só, digamos, utilizar o CO2, usar reservas feitas de CO2, ou seja, só capturá-lo, mas também voltar a utilizá-lo. Era aqui que entrava a economia circular e, portanto, as questões da sustentabilidade. Portanto, não fazer só reservas, mas depois também ter sistemas de extração para voltar, digamos, a usá-lo sempre que a indústria dele necessite, porque o CO2 não é um fim em si, só, portanto não convém só extrair, mas convém reutilizar. A indústria precisa, há várias indústrias que precisam do CO2, nomeadamente também está na ordem do dia a exploração do gás natural, há necessidade de reinjetar CO2 para explorar poços de gás natural, e não só. Portanto, o gás natural está a começar a ter uma abordagem diferente, até julgo por parte da União Europeia, não é? Está a ser considerado como uma energia verde, pelo menos as últimas, enfim, notícias que têm chegado, há essa vontade da União Europeia de o considerar, assim como a parte de energia nuclear, digamos, com a devida segurança. Não sei o que é que vai dar depois da posição dos vários países da União Europeia, mas neste momento julgo que há essa vontade de considerar o gás natural como uma energia verde. E, portanto, o próprio CO2 é utilizado para, digamos, reinjeção de poços de gás natural, mas não só. Há todo um conjunto de indústrias que o utilizam como matéria-prima para depois, digamos, desenvolvimento de produtos industriais. Portanto, eu diria que estou numa fase ainda muito, muito inicial e que estou, digamos, um pouco para lá do estado da arte, a desenvolver um projeto que depois pretendia submeter a uma call, se não europeia, pelo menos nacional. Vamos ver depois o que é que daqui pode resultar, inclusive a formar equipa para digamos, desenvolver o projeto. Portanto, assim, em termos gerais, portanto, apresento só um diapositivo, portanto, está bastante sintético, do conjunto de trabalhos que pretendo desenvolver, mais incidentes, portanto, sobre a captura, os sistemas de captura e depois de transporte por injeção, armazenamento e digamos, extração dos maciços rochosos que servem de reservatórios de CO2. Portanto, muito obrigado a todos portanto, apresentei a minha contribuição, que será, espero eu, de uma contribuição em equipa, não só com o Insight, como com outros centros e até no âmbito da EUDES, logo se vê em que medida que se poderá integrar esta proposta que ela está-se a desenvolver. E muito obrigado a todos, então. Obrigado, professor Marco Marques. A hora já vai um pouco avançada, mas mesmo assim gostaria de deixar aqui 3, 4 minutos para questões. Se alguém tiver alguma questão, poderá colocar agora. Se ninguém tiver questões, eu tenho apenas aqui uma curiosidade relativamente a uma das apresentações, que é da professora Cristiana, relativamente àquela componente, àquele gráfico que a professora apresentou, relativamente à elasticidade dinâmica das argamassas. Ou seja, o objetivo da argamassa é ter uma elasticidade mais dinâmica ou menos dinâmica comparativamente com os materiais tradicionais. Bem, na realidade o que se pretende de uma argamassa de revestimento, e há argamassas para vários fins, mas quando se pretende uma argamassa de revestimento, pretende-se que ela tenha uma rigidez muito próxima do seu suporte. E não se quer uma argamassa muito rígida. E na realidade, quando nós falamos na evolução da utilização das argamassas, nós sabemos que nas argamassas mais antigas eram argamassas à base das cais aéreas, com algumas cais hidráulicas e que demoravam muito tempo a fazer as presas, e por uma questão de produtividade da construção, começou-se a utilizar as argamassas puras de cimento, argamassas muito, muito rígidas. E muito dos quadros patológicos que nós verificamos em argamassas de revestimento é a inadequada rigidez, inadequada compatibilidade com os suportes.
Porque se os suportes apresentam alguma variação, alguma movimentação, a argamassa tem que ser suficientemente flexível ou elástica, se assim quiserem, para poder acompanhar os movimentos do suporte. Por isso, nos dias de hoje, já há tanta consciencialização da importância da rigidez da argamassa, que quando estamos a falar de argamassas de revestimento, de obras de reabilitação, de construção mais antiga, da chamada construção vernacular, já há muito conhecimento do setor que tem que ter atenção à rigidez da argamassa. Portanto, a resposta à sua pergunta é tão simples quanto isso. A rigidez da argamassa tem que ser compatível com o suporte. Se o meu suporte for uma parede de betão armado, eu posso ter argamassas mais rígidas, mas se o meu suporte, imaginem que é uma parede de alvenaria de pedra natural, então eu tenho que ter argamassas menos rígidas, está bem? Portanto, isto... Pronto, não há uma receita de uma argamassa para todas as aplicações, se é que me fiz entender. Obrigado, professor, obrigado. Nada. Pergunto se alguém mais tem alguma questão. Caso exista ou caso queiram colocar questões posteriormente, poderão fazê-lo diretamente aos coordenadores dos centros de investigação ou aos investigadores. Não haverá qualquer problema, presumo, e eles tratarão de efetuar as respostas e a elucidação das questões. Caso não haja mais perguntas, eu apenas vou passar aqui a palavra à colega da UAID, Andreia Sousa, para deixar aqui uma pequena informação. Nós apenas queríamos fazer um alerta que nós temos dado a informação durante as últimas semanas que no próximo quarta-feira, 2 a 8 dias, dia 12, e na sequência da divulgação da FCT, da abertura das candidaturas aos projetos financiados em todos os domínios científicos, a UAID irá promover no próximo dia 12 de manhã uma sessão de esclarecimentos e também de partilha, que contaremos com a professora Teresa Costa e com o professor Eduardo Cruz, que irão dar a sua experiência de 2 candidaturas vencedoras em concursos anteriores, e será uma oportunidade não só onde a UAID irá esclarecer e dará informações importantes de apoio à submissão das candidaturas, bem como tirar algumas dúvidas que possam existir. Obrigado, Andreia. Então, assim, dou por terminada esta edição da Ciência à Conversa. Obrigado a todos por terem participado, obrigado aos oradores pelas apresentações que foram bastante interessantes e bastante elucidativas acerca da atividade dos centros, e até fevereiro. Obrigado. Deus, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Obrigado, boa tarde. Boa tarde, um bom ano a todos. Obrigado, igualmente. Obrigado.